Oi, pessoal! A nossa aula de hoje vai falar sobre o desenvolvimento embrionário da língua, das papilas gustativas e das estruturas do sistema digestório, desde aqui da minha cozinha. Vamos lá! O sistema digestório é um sistema bastante complexo, formado por diversos órgãos e estruturas. Ele vai começar lá pela boca, e a boca desemboca na cavidade oral e está diretamente ligada à faringe, que se associa ao esôfago e que chega até o estômago. O estômago, por sua vez, está diretamente associado a glândulas digestórias importantes como o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. O estômago também vai se ligar agora ao intestino delgado e ao intestino grosso, que finaliza no reto e no ânus. Antes de nós falarmos sobre a embriogênese do sistema digestório propriamente dita, nós vamos falar sobre o desenvolvimento do paladar através da embriogênese da língua, que geralmente é comentado quando nós estudamos o desenvolvimento do viscerocrânio e também o desenvolvimento dos órgãos do sentido do sistema nervoso. A língua é um importante órgão do nosso organismo. Em termos histológicos, ela vai ser constituída do seguinte modo: ela vai ter um epitélio de revestimento, cuja origem é endodérmica, seguida de um tecido conjuntivo, cuja origem vai ser do mesênquima dos arcos branquiais, portanto, do mesênquima paraxial, e também por um tecido muscular que vai ter como origem os somitômeros, porque ele se origina dos mioblastos. Portanto, a língua é um órgão altamente complexo. Em termos anatômicos, a língua é constituída pelo ápice, pelo sulco longitudinal medial, o sulco terminal, que ele é circundado por papilas caliciformes, a raiz da língua, ou a parte faríngea da língua, um forame cego que une todos os sulcos. Na sua embriogênese, a língua ela começa a se formar a partir da 4ª semana de desenvolvimento embrionário, e ela vai derivar dos 4 primeiros arcos aórticos, como a gente vê nesse filmezinho. Bom, como é que vai formar então a língua? Como dissemos, ela vai formar a partir dos 4 primeiros arcos branquiais, que nesse esquema aqui a gente consegue perceber melhor que estão estruturados do seguinte modo: a parte em amarelo ela é feita de endoderme, depois vai originar a faringe, a parte mais rosa é mesenquimal e a parte em azul ela mostra um recobrimento superficial do ectoderma. Quando a língua é formada, os arcos branquiais, que são superestruturas, eles já contêm células-tronco para nervos, músculos e outras estruturas importantes para esse órgão. Então, esta condição vai acontecer do seguinte modo: o embrião vai acabar formando 2 proeminências distais e uma proeminência mediana a partir do primeiro arco branquial. E essas proeminências é que vão originar os 2 terços anteriores da língua, não é?
e elas vão resultar basicamente da proliferação do mesênquima do primeiro par de arcos branquiais. Já a parte faríngea, que representa o terço posterior da língua, vai se desenvolver de duas estruturas. A cópula, que ela se diferencia a partir de células mesenquimais do segundo par de arcos branquiais, e a eminência hipobranquial, que vai se originar do mesênquima do terceiro e do quarto par de arcos branquiais. Aqui fica mais fácil de nós visualizarmos as proeminências, né? A proeminência lateral lingual e o tubérculo ímpar, que é a proeminência mediana, e também mostrar como é que acontece, então, o rápido crescimento da língua a partir dessas estruturas aqui, tá? Então, agora a gente consegue acompanhar rapidamente esse videozinho que mostra de modo dinâmico esse processo. Aqui também é importante falar que do tubérculo ímpar nasce o primórdio, que depois vai dar origem à tireoide. Como todos nós sabemos, a língua está relacionada com a sensação do paladar. Existem 5 tipos de gostos básicos que estão associados ao nosso paladar. São eles o gosto ácido, o salgado, o doce, o amargo. O gosto umami, que é o quinto gosto básico do paladar, foi descoberto pelo Dr. Ikeda, um pesquisador japonês. E depois ele foi comprovado a partir de muitos pesquisadores que encontraram papilas gustativas específicas para esse gosto. Na realidade, é ele que nos dá a sensação de que um alimento ele é delicioso. E as principais características, então, do umami são o aumento da salivação e a continuidade por alguns minutos dessa sensação após mesmo a ingestão desse alimento. As 3 principais substâncias que a gente encontra no umami são o glutamato, que foi o primeiro a ser descoberto presente nas algas, né? E o inosinato, que também está presente no peixe, e o guanilato presente no cogumelo. Como então as papilas linguais vão se formar? Vamos relembrar lá na terceira semana de desenvolvimento embrionário, que aconteceu a gastrulação e a formação do tubo neural, com a crista neural e o ectoderma. Nesse momento, e também vamos lembrar que eu comentei para vocês que na língua existe uma porção dela do arco branquial que ele é revestido por ectoderma. Então, a partir dessa célula, os primórdios da língua começam a ser formados e por cima, então, nós teremos células que vão de origem ectodérmica, que vão dar origem, então, às papilas linguais circunvaladas e foliadas, lá pela 8ª semana de desenvolvimento embrionário. Entre a 10ª e a primeira semana, essas papilas elas se tornam fungiformes, e aí, a partir delas, é que os corpúsculos gustativos acabam se diferenciando, formando, então, estruturas neurais chamadas botões gustativos. Então, agora vamos ver como é que histologicamente se formam os botões gustativos. Eu tenho aqui representado a minha epiderme, já com as células basais e superficiais, oriundas do ectoderma.
E aí, algumas delas vão se diferenciar das células basais, né, que são as células germinativas, e vão formar células mais colunares chamadas de placóide. A partir dessas células colunares chamadas de placóide, é que vai acontecer, então, a morfogênese da papila gustativa, que se liga, com a fibra nervosa que estava imersa no mesênquima. O legal é que quando a gente desenvolve esses botões gustativos, já lá pelo 6º mês de vida intrauterina, a gente já tem condições de sentir o paladar e o gosto, não é? Isso foi visto a partir de fetos que acabaram entrando em contato lá dentro do líquido amniótico com substâncias com diversos sabores. E aqui agora, só para a gente lembrar como é que foi a nossa primeira experiência, quando a gente sentiu aquele gostinho azedinho e não deu mais. Vai dizer que você não ficou com a boquinha cheia de água olhando isso aí, lembrando do limãozinho na língua, né? Então tá. Vamos agora ver algumas malformações na língua. A língua ela pode acabar ficando presa, ela pode ficar maior do que o devido, que nós chamamos de macroglossia, e aí nesse caso pode ser corrigida cirurgicamente. E também pode acontecer o contrário, a pessoa ter uma língua pequena, daí a gente diz que ela tem uma microglossia. Também pode ocorrer uma língua bífida e uma língua fissurada, como nós estamos vendo nessas fotos aqui. Uma condição um pouco mais rara é a inibição total da formação da língua a partir dos 2/3 principais da língua, a partir do primeiro arco branquial. Aí, nesse caso, eu estou em frente de uma malformação chamada aclossia, que nem foi descrita nesse relato de caso por Rasul e colaboradores do menino, então, que nasceu sem a língua, como a gente está vendo nessa foto aqui. Por fim, uma outra condição que pode acabar ocorrendo de malformação é a ocorrência de papilas hipertróficas, quando as papilas, então, crescem mais de tamanho do que o devido, como a gente está vendo nessa foto dessa língua aqui. A formação do nosso sistema digestório passa pela produção de um tubo digestivo primitivo feito a partir da camada germinativa endoderme. E ela, aqui, quando a gente observa, então, essa 3ª semana de desenvolvimento embrionário, a gente consegue visualizar essa camada que está em amarelo, enquanto que a ectoderme está representada em azul e a mesoderme em vermelho. Aqui nessa figura também, a gente pode chamar a atenção para a membrana orofaringeal, que já está presente na 3ª semana do desenvolvimento embrionário e que foi produzida a partir da placa pré-cordal e que vai dar origem à boca e à cavidade orofaríngea do nosso embrião. Na realidade, a endoderme vai originar o epitélio de revestimento do trato digestório, que vai desde a faringe até os 2/3 superiores do canal anal. O restante desse tubo vai ser formado também por células mesenquimais, não é? Bem, e além disso, a endoderme originará os famosos anexos digestórios, que são as glândulas sublingual e submandibular, né, salivar, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. A partir do início da 4ª semana de desenvolvimento embrionário, o nosso embrião vai começar a se dobrar. Quando ele se dobra, o que vai acontecer é que parte do saco vitelínico secundário, que era formado pelo endoderma aqui em amarelo, começa a formar então o meu intestino primitivo, enquanto que uma outra parte desse saco vitelínico vai ser expurgado totalmente. Vejamos agora essa mesma
esse mesmo processo sobre uma outra visão. Aqui, então, em amarelo, eu apresento o meu saco vitelínico secundário, que vai agora, na medida que o embrião dobra, invaginar uma parte dele, formando assim, dando origem assim ao meu tubo digestivo primitivo, enquanto que a outra parte vai acabar sendo expurgada completamente quando o embrião se dobrar completamente e se fechar. Ali, então, em amarelinho, né, eu tenho esse meu tubo digestório primitivo, que vai ser o que a gente vai trabalhar na diferenciação das suas estruturas nesta aula. O intestino primitivo é composto por 3 partes: a porção anterior, a média e a posterior. Vejamos agora o que cada uma delas vai originar. Vejamos agora o que vai formar cada parte do nosso intestino primitivo. O intestino anterior, ele vai acabar formando os seguintes órgãos: faringe, esôfago, estômago, duodeno, pâncreas, fígado e vesícula biliar. Por outro lado, o intestino médio vai acabar formando resto do intestino delgado e também parte do intestino grosso. O intestino posterior, por sua vez, formará a porção final do intestino grosso, o reto e a porção superior do canal anal. Vamos falar um pouco agora sobre a embriogênese do esôfago. O esôfago, ele é um órgão tubular que serve para transportar a massa de alimento que começou a ser mastigada e digerida na boca para o estômago. Por isso, ele é composto por tecidos musculares. O músculo estriado, ele vai originar as porções iniciais e mediana do esôfago, do qual ele vai ser oriundo do mesoderma paraxial, enquanto que o músculo liso, que vai formar a porção mais final do esôfago, vai ser originado do mesoderma lateral esplâncnico. Anatomicamente falando, o esôfago, ele inicia pelo esfíncter esofágico superior e finaliza pelo esfíncter esofágico inferior. Ao longo da sua formação, inicialmente, as células do endoderma, daquele tubo primitivo, elas proliferam muito rapidamente e obliteram todo o tubo, ou seja, o tubo fica maciço. Logo depois, as células da região central são induzidas à apoptose e elas morrem, e aí sim o esôfago é recanalizado. Entretanto, essa recanalização do esôfago só vai acontecer logo antes do nascimento do bebê. E aí agora nós temos uma visão, então, de um esôfago normal. Malformações no esôfago podem acontecer. Uma que ocorre em um bebê a cada 3.000 a 4.500 nascimentos é a chamada atresia esofágica. Por que ela vai acontecer? No momento em que o esôfago está sendo formado, pode acontecer uma inibição da apoptose, e isso faz com que as células do interior do tubo, elas não morram e, portanto, o esôfago não seja recanalizado. Nesse caso, como a gente pode ver nessa radiografia aqui, o esôfago vai terminar num fundo cego, o que impede a criança de deglutir. Inicialmente, ela não vai conseguir nem deglutir o líquido amniótico, que acaba, então, aumentando de volume, não é? E levando a uma situação conhecida como polidrâmio, que a gente já comentou em aulas passadas. Por isso que, quando o líquido amniótico está em maior volume, logo a seguir o médico já suspeita de uma potencial malformação, do qual
a atresia do esôfago poderia ser uma candidata. Também pode acontecer outro tipo de malformação, que é a estenose esofágica, que também só parcialmente a apoptose é inibida, e aí o esôfago acaba ficando estreitado, tem um estreitamento. Casos de esôfago curto também são relatados na literatura. A embriogênese do estômago é um pouco mais complexa do que a embriogênese do esôfago. E para a gente poder entender melhor como ela vai funcionar, nós precisaremos também falar de algumas estruturas circundantes, tá? Então, aqui nessa visão transversal do nosso embrião, a gente já começa a observar o seguinte, que o canal intestinal primitivo que vai originar o estômago, ele estará em volta por um tecido que formará um ligamento, chamado mesentério dorsal ou mesogástrio dorsal, certo? Esse mesentério vai manter o estômago suspenso, permitindo depois que ele consiga fazer as movimentações que ele precisa fazer para se diferenciar como um todo. E também ele vai estar ligado ao mesentério ventral ou mesogástrio ventral, que liga ele e o duodeno ao fígado e à cavidade, né, a parede abdominal ventral. Além disso, como nós podemos observar aqui, do lado do estômago, eu consigo já ver um agrupamento de células que posteriormente vão se diferenciar no nervo vago esquerdo e no nervo vago direito. Vamos ver agora a embriogênese propriamente dita do estômago. Inicialmente, como a parte dorsal ela começa a crescer mais que a parte ventral, isso faz com que o estômago sofra uma rotação de 90 graus e empurre agora o fígado mais para a parte lateral, como a gente pode ver aqui, certo? Bem, além disso, outros órgãos como o baço e o pâncreas começam a aparecer. Aqui eu tenho uma outra visão desse processo, mostrando então a parte dorsal do estômago começando a crescer mais rapidamente que a ventral e o esôfago sofrendo então a rotação. E agora implicando com isso na redisposição dos outros órgãos que surgem. Então, o estômago fica em contato com o duodeno, e aqui eu tenho os outros órgãos, que vamos falar posteriormente. Esse esquema aqui me permite eu ver como é que o estômago, quando ele gira, ele acaba também afetando a distribuição do resto do tubo digestivo, não é? Como a gente pode observar nesse esquema aqui. Aqui também eu apresento esquematicamente os ligamentos, né, o mesentério dorsal envolvendo o estômago e prendendo ele na parede abdominal dorsal, e o mesentério ventral também, um ligamento que faz com que o estômago e o duodeno acabem ficando presos na parede ventral do abdômen e também ao fígado. Bem, o estômago ele tem diferentes regiões anatômicas e ele também é composto histologicamente por glândulas que têm diversos produtos. Entre esses, é claro, o estômago faz a produção do ácido clorídrico. Já no segundo mês de
vida intrauterina, a mucosa gástrica começa a apresentar dobras e fossetas gástricas que vão estar envolvidas justamente com a função digestiva, e essas células vão se diferenciar ainda no período fetal, mas a secreção de ácido clorídrico vai iniciar só um pouco antes do nascimento do bebê. Como vai se dar o principal controle genético da diferenciação do estômago? Fatores de transcrição como o ROX5 e o BARX1, eles acabam inibindo um gene que está ativo nas células que vão formar o estômago, que é o VNT. E quando eles fazem essa inibição, também um outro gene vai produzir uma molécula chamada FGF10, que ela é produzida num gradiente posterior-anterior, ou seja, ela está mais concentrada na região posterior do tubo que vai formar o estômago e menos concentrada na região anterior. Esse produto, esse gene, o FGF10, ele vai ser sintetizado por células do mesoderma, e elas vão promover a diferenciação das glândulas gástricas, que fazem parte da estrutura interna lá do estômago. O estômago também tem esfíncter, como é o caso do esfíncter pilórico, que também, por indução do mesoderma, vai acabar sendo produzido moléculas SOX9 e NKX2.5, que vão induzir, então, a diferenciação dessa estrutura. Existem vários tipos de malformações no estômago, como deslocamento congênito do estômago, divertículo, duplicação do estômago, estômago em forma de ampulheta, megalogastria, que é estômago muito grande, ou microgastria muito pequeno. Mas o que eu vou falar aqui agora é sobre uma malformação relativamente frequente, que é a hérnia congênita de hiato, que faz com que haja um abaulamento entre a parte final do esôfago e o estômago, não é? Essa condição acaba fazendo com que ocorra refluxo gástrico, que causa muita dor e que pode causar também ulcerações, não é? E problemas para o seu portador. O duodeno, ele é um órgão que cresce rapidamente, formando uma alça em C, que se projeta ventralmente. Com a rotação do estômago, a alça do duodeno ela vai girar para a direita e assumir o que a gente chama de uma posição retroperitoneal. Isso aí acontece também de modo concomitante com o pâncreas, como a gente vai ver e enxerga aqui nesse esquema, certo? Então, durante a quinta e a sexta semana também de desenvolvimento, a luz do duodeno ela vai ficando cada vez menor, porque ela também fica obliterada, e só mais para o final da embriogênese é que vai acontecer a recanalização do duodeno. Por esse motivo também pode acontecer atresia duodenal. Brotamentos do endoderma caudal do intestino anterior é que vão acabar originando o fígado. Eles, na realidade, formam inicialmente células-tronco chamadas hepatoblastos, que depois acabam derivando os hepatócitos e o epitélio biliar. Além disso, a partir do mesoderma lateral esplâncnico, vai se formar o mesênquima hepático. A partir da quarta semana de desenvolvimento embrionário, o fígado começa a se diferenciar. Ele é um órgão que se desenvolve bastante porque ele é responsável pela produção das células de sangue a partir da sexta semana de desenvolvimento embrionário. Essa função hematopoética só vai começar a declinar no sexto mês, quando ela é totalmente assumida pela medula óssea. No terceiro mês, os hepatócitos começam já a produzir bile, que é drenada para a vesícula biliar, onde é posteriormente armazenada e liberada para o intestino delgado. À medida que o desenvolvimento fetal progride,
o fígado se torna um órgão cada vez mais ativo e consegue armazenar glicogênios e também participar da síntese da ureia a partir dos metabólitos nitrogenados produzidos pelo feto. Como vocês podem ver, os diversos órgãos que formam o sistema digestório, para diferenciarem e se posicionarem, eles sofrem muitas mutações e são altamente dinâmicos. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente, então, como é que todo esse processo conjunto funciona. Destaque a embriogênese. Como é que acontece o controle genético da embriogênese do fígado? Inicialmente, o gene homeobox HHEX, ele induz o epitélio endodérmico se tornar pseudoestratificado. Agora, algumas dessas células, pela ação de vários genes, como o HHX mesmo, o PROX1 e o TBX3, faz com que algumas dessas células, então, parem de produzir a E-caderina e, com isso, ocorre uma degradação da lâmina basal e essas células agora conseguem se soltar e migrar lá para o mesoderma explânico. Com a ação de genes como a AGF pelas células mesodérmicas, é possível agora a formação dos cordões hepáticos, feitos por hepatoblastos, que são células-tronco do fígado. Agora, algumas dessas células vão acabar produzindo genes como produtos gênicos como o HNF4 e o FOXA, que induzem a diferenciação dos hepatócitos. Por outro lado, quando houver a produção dos produtos dos genes TGF-beta e NOTC, vai acontecer então a diferenciação dos ductos biliares. Essa aí é um panorama geral de como é que acontece a modulação gênica da programação genética da embriogênese do fígado. O fígado também pode apresentar uma série de malformações, não é? Que estão descritas no CID-Q44, incluindo doença cística do fígado e também outras malformações, como a ausência do fígado, hepatomegalia congênita, malformação do fígado, fígado supranumerário, entre outras. Como nós vimos antes, a embriogênese do pâncreas está bastante associada à do duodeno. Então, como é que o pâncreas se forma? Ele vai se formar da fusão de dois brotos, o dorsal e o ventral. O broto dorsal é composto por células do intestino anterior, enquanto que o broto ventral de células do divertículo hepático. Quando o duodeno rota para a direita e forma uma alça, o broto ventral se funde ao broto dorsal e essa fusão vai ser de fundamental importância para formar uma estrutura cheia de túbulos, uma rede de túbulos que posteriormente vão formar os ductos pancreáticos.
No pâncreas, os agregados celulares que a gente encontra nas extremidades dos túbulos vão acabar formando a porção glandular acinosa serosa, porque o pâncreas ele é uma glândula e elas vão produzir enzimas digestivas que vão ser conduzidas de fora do pâncreas para o duodeno através dos ductos que foram formados. No meio dessas estruturas glandulares, algumas células vão se desprender dos túbulos e vão ficar nos espaços teciduais e vão acabar se diferenciando e se organizando em estruturas conhecidas como ilhotas de Langerhans. Essas estruturas aqui é que vão ser responsáveis pela secreção tanto da insulina quanto do glucagon a partir do 5º mês de vida intrauterina. Como o pâncreas produz tanto enzimas quanto hormônios, a gente diz que o pâncreas é uma glândula que é parcialmente endócrina e parcialmente exócrina. Vamos falar um pouquinho do controle genético da embriogênese do pâncreas. A região precursora do pâncreas e da vesícula biliar é a região caudal ao endodermo hepático, aonde 2 genes se expressam e são em fundamental importância, o SOX17 e o PDX1. A expressão desses genes, na realidade, ela é diferencial e torna essas células bipotentes. Uma delas vai expressar apenas o PDX1 e outros genes como PTF1A e vai acabar originando, então, as células que formam o pâncreas ventral. Já as outras células vão expressar o SOX17 e isso vai induzir com que elas se diferenciem na vesícula biliar e no ducto cístico. Já o pâncreas dorsal, ele vai ser induzido a se diferenciar pelo aumento dos níveis de ácido retinóico que são produzidos pelas células do mesoderma paraxial e que vão acabar dando origem às células progenitoras pancreáticas. Essa aí é, digamos assim, o start, né, o início básico do controle genético da diferenciação desse órgão. O pâncreas também pode apresentar malformações, como é o caso do pâncreas anular, que é uma malformação congênita rara, que leva ao erro do desenvolvimento do broto pancreático embrionário, e aí no período que precede o nascimento, às vezes é difícil de se distinguir se a malformação é um pâncreas anular ou é uma atresia do duodeno, mas na realidade, como ele ocorre porque o tecido pancreático envolve a segunda porção do duodeno e forma essa espécie de anel aqui, isso faz com que possa ocorrer obstruções parciais. Como é que se dá o controle genético da embriogênese do pâncreas relacionado com a produção dos seus principais hormônios, não é? As células progenitoras endócrinas, elas passam a produzir pelo menos duas moléculas importantes, que é a neurogenina 13 e a IS1. E isso leva à diferenciação dos 2 tipos de células precursoras. Uma que vai produzir PAX6 e NKX2.2, além de outros produtos, que induz a diferenciação das células alfa, que vão produzir o glucagon, e também a diferenciação das células gama, que vão produzir o polipeptídico pancreático. Por outro lado, as células precursoras que passarem a produzir PAX4 e NKX2.2 vão acabar se diferenciando nas células beta, que produzem insulina. Vejamos agora como é que ocorre a embriogênese dos intestinos. O intestino médio se alonga e forma uma alça intestinal ventral em forma de U.
A alça ela vai se projetar para dentro do celoma extraembrionário próximo ao cordão umbilical, porque tem pouco espaço ali para crescer. Esse movimento constitui uma hérnia umbilical fisiológica que é caracterizada pela migração do intestino médio inicialmente para dentro do cordão umbilical. Isso vai acontecer na 6ª semana. A alça do intestino médio ela acaba fazendo com que ocorra uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário e em torno da artéria mesentérica, não é? Aí o que vai acontecer? A partir daí o intestino médio vai se alongar e vai começar então a formar as alças do intestino delgado. Aí, durante a 10ª semana, o intestino retorna ao abdômen, e aí isso acontece porque o fígado já diminuiu de tamanho, assim como os rins, e ocorreu um aumento da cavidade abdominal, né? O primeiro intestino a retornar para a cavidade abdominal é o intestino delgado, e depois o intestino grosso. O não retorno das alças intestinais para a cavidade abdominal e quando elas permanecem, então, no cordão umbilical, elas podem resultar uma malformação chamada onfalocele congênita. Essa malformação pode ser, então, decorrente de uma cavidade abdominal hipoplásica ou de defeitos na musculatura abdominal, como a gente já falou em aulas passadas. A sua incidência é de 1 a cada 3.500 nascimentos e na metade dos casos os bebês já nascem natimortos, né? O saco de hérnia que tem essa estrutura geralmente é coberto pelo epitélio do cordão umbilical, que é um derivado do âmnio. E no caso da criança viva é necessária uma correção cirúrgica imediata. Por incrível que pareça, deve ter um ou outro indivíduo que conseguiram sobreviver com uma oncofalocele congênita, mesmo sem nenhum tipo de intervenção cirúrgica. Claro que isso a gente acaba vendo em países muito pobres, que não existe acesso, não é, a esse tipo de intervenção cirúrgica na população. A hérnia intestinal também é um tipo de malformação que ocorre não porque os intestinos não voltaram à cavidade abdominal, mas algum deles acabou retornando ali no período pré-natal ou pós-natal, né? A alça intestinal herniada, ela geralmente é recoberta por pele e a protussão ocorre porque a musculatura da parede ventral e a musculatura reto-abdominal é que não fecha direito o anel umbilical. Uma outra malformação intestinal bastante dramática é a gastroquise, em que as vísceras acabam ficando expostas pela não formação apropriada da parede abdominal devido a um fechamento incompleto das pregas laterais do embrião na 4ª semana. Essa condição ocorre entre 1 a cada 10.000 nascimentos e também é passível de correção cirúrgica imediata. Bom, e por falar em sistema digestivo, gosto, paladar e tudo mais, a gente vai terminar essa aula, porque como eu gosto de dizer, eu tô com fome.